Olá, queridos amigos. No dia 7 de janeiro de 2026, o Instituto Ipsos, que é uma das principais empresas de pesquisa de mercado do mundo, publicou em seu site um artigo intitulado Uma Nova Onda Conservadora? Como as gerações mais novas estão redefinindo os valores e desafiando as expectativas. Eu quero ler esse artigo para você. Está no site do Instituto. O site do Instituto é www.ipsos.com. Uma Nova Onda Conservadora é o título. Então eu vou ler para você. Sabemos pela história que as gerações alternam entre momentos de progressismo e conservadorismo, muitas vezes como resposta ao contexto social e econômico. Em meio a um cenário de instabilidade global e incertezas, estamos observando um período de intensas transformações que tem influenciado significativamente os comportamentos dos jovens. É quase uma mudança paradigmática nas atitudes e nos valores. Estamos vendo um ressurgimento significativo de valores conservadores entre os jovens, capaz de redefinir o panorama social, político e mercadológico de maneiras imprevisíveis. Continua. Os jovens estão se desprendendo de padrões sociais estabelecidos, evidenciando uma resposta singular às incertezas e frustrações da vida moderna. Um termo interessante foi explorado pelo historiador François Hartog como um regime de historicidade, ilustrado por um futuro cada vez menos visto como um horizonte de esperança e mais como uma fonte de ansiedade, com repetições do presente, gerando uma sensação de estagnação e falta de controle. Diversos estudos mostram que tanto nos países desenvolvidos quanto nos emergentes, os jovens estão se sentindo cada vez mais desiludidos com a sociedade e expressando falta de perspectiva para o futuro. Imaginemos uma geração nascida na era digital, vivendo suas vidas por meio de smartphones e redes sociais, mas ansiando por um passado que nunca experimentou essa geração atual. Este é o paradoxo que enfrentamos. Um presente desafiador e um futuro incerto trazem um apelo natural ao passado. Essa parcela de jovens busca alternativas fora do sistema, recuando para os sistemas antigos e encontrando ressonância em mensagens conservadoras. Continua. A pesquisa Ipsos Global Trends destacou a tendência Retreat to Old Systems, que revela o anseio por retornar às estruturas de poder históricas em torno da religião, da política, do gênero e mais. Dados da pesquisa mostram, por exemplo, escuta só, que 57% dos jovens, dos homens da geração Z no Brasil, gostariam que as coisas no seu país fossem como no passado, superando os millennials e até mesmo os baby boomers nesse aspecto. Se fôssemos elencar as raízes desse movimento, temos, e aí o artigo destaca 4 pontos. Primeiro, cenário econômico desafiador. A instabilidade econômica global tem afetado desproporcionalmente os jovens. 2. Crise de identidade masculina. Em um mundo que questiona constantemente os papéis de gênero tradicionais, muitos jovens homens estão buscando âncoras identitárias no passado. 3. Déficit de habilidades sociais. A hiperconectividade digital paradoxalmente resultou em um declínio das habilidades interpessoais, levando muitos a buscar estruturas sociais mais rígidas
e definidas. Número 4. Algoritmos e radicalização. Plataformas como TikTok e YouTube favorecem conteúdos polarizados, criando câmaras de eco que amplificam visões conservadoras extremas. Uau! Que interessante tudo isto. O que você achou? O que você pensa de tudo isto? Sabe que eu estava imaginando o seguinte, diante deste cenário que aponta que uma parcela dos jovens busca alternativas fora do sistema, recuando para os sistemas antigos e encontrando ressonância em mensagens conservadoras, eu faço uma pergunta muito importante aos pastores adventistas, aos líderes, aos departamentais de jovens e aos líderes das nossas igrejas locais. E a pergunta é a seguinte: o que estamos oferecendo aos nossos jovens da nossa igreja? Estamos oferecendo festa e bagunça? Programações liberais? Ou estamos oferecendo programações sérias, dinâmicas, porém sérias? Estamos lhes oferecendo entretenimento, diversão e fast food espiritual? Ou estamos lhes oferecendo alimento sólido que fortaleça a sua fé? Afinal de contas, como acabamos de ler, uma boa parcela da juventude está voltando, quer hábitos conservadores. E nesse sentido, o que nós estamos lhes oferecendo? Eu queria que você me acompanhasse num texto bíblico. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. 1 João capítulo 2, versículo 14. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. Filhinhos, escrevo a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Agora preste atenção nesta parte. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Vou repetir essa parte final. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Que tremendo. Aqui em 1 João capítulo 2, versículo 14, João se dirige aos jovens afirmando que são fortes, que a palavra de Deus permanece neles e que eles venceram o maligno. Esta mensagem carrega múltiplas dimensões sobre a condição espiritual dos jovens crentes. A força mencionada no texto vai além do aspecto físico. Refere-se a uma mente treinada para pensar claramente, mantida assim por hábitos temperantes. A palavra fortes se refere a jovens que enfrentaram o inimigo com seriedade, integrando a fé de Cristo à vida cotidiana. Significa que se tornaram participantes da natureza divina. A permanência da palavra de Deus em seus corações é crucial. A palavra inspirada deve ser recebida em uma mente disposta, primeiro a conhecê-la, e depois a guardá-la no coração. Quando a palavra de Deus reside permanentemente no jovem crente, no jovem adventista, ele fica protegido, pois está cheio e não há espaço para o mal. A vitória sobre o maligno ocorre em dois sentidos. Primeiro, os jovens se libertaram do poder de Satanás. Eles eram seus escravos, mas escaparam quando a consciência e o Espírito Santo os perturbaram. Além disso, conquistaram o inimigo pela própria resistência. Sabe que quando um jovem resiste a Satanás, é vitorioso nessa resistência, pela graça de Deus. João escreve para lembrar aos jovens cristãos quem eles são e o que Deus fez por eles. Jovens fortes podem realizar grandes obras para Deus se confiarem nele e devem se qualificar para o dever, obtendo experiência no conhecimento de Jesus, para que quando a responsabilidade
passar dos mais velhos, para eles, os jovens fortes. Carreguem essas responsabilidades com seriedade. Tudo isso significa que Deus espera grandes coisas dos jovens. E se Deus espera grandes coisas dos jovens, a igreja deve prepará-los de maneira especial para essas grandes coisas. Agora deixa eu fazer uma pergunta essencial. Está preparado para a pergunta? Que atividades preparam os jovens para serem fortes em Deus? A formação de jovens fortes espiritualmente envolve uma integração deliberada de práticas que desenvolvam tanto o caráter quanto a fé. Práticas que desenvolvam um estilo de vida positivo, equilibrado e saudável, baseado em princípios bíblicos. Isso é um argumento poderoso para o cristianismo, sendo nossas escolhas de lazer e uso de tempo livre parte integral de uma religião prática que reflete a alegria do Evangelho. O tempo deve ser investido em atividades que desenvolvam o intelecto, atividades que fortaleçam o corpo e aprofundem a apreciação por Deus. Isso inclui, claro, esportes ao ar livre, como caminhadas, acampamentos, bem como clubes de natureza, hobbies que promovam recreação interna e externa. Isso é saudável. Contudo, a força espiritual vai muito além de meras atividades recreativas. Os jovens precisam aprender a construir uma vida espiritual pessoal, através do estudo bíblico significativo e profundo, música autenticamente cristã e envolvimento em serviço comunitário. Os jovens devem ser ensinados e orientados a estudar a Bíblia reflexivamente, a orar a Deus com confiança, engajando-se em disciplinas espirituais que levem a uma experiência pessoal mais profunda, mais sólida com Jesus Cristo. A experiência missionária, particularmente, é transformadora. Participar em projetos missionários, em voluntariado, em eventos da igreja e em projetos de serviço como alimentar os necessitados, tudo isso fortalece a identidade cristã. Incutir o espírito missionário nos jovens é uma das formas mais eficazes para desenvolvê-los, permitindo que vejam a si mesmos como parte do movimento missionário da igreja. Assim que, fundamentalmente, oração sincera e estudo consistente em todos os eventos, desde celebrações até projetos comunitários, ensinam aos jovens que o relacionamento com Deus não é uma experiência apenas semanal, mas sim uma experiência contínua. Eu não sei o que você pensa, mas eu tenho observado que vivemos numa época em que se organizam eventos e eventos e mais eventos e reuniões e mais reuniões imensas. Algumas dessas reuniões são gigantescas. E eu pergunto, esses eventos fortalecem a fé genuína de nossos jovens ou apenas lhes oferecem diversão? Eu vou perguntar de novo. Esses tantos eventos que nós realizamos, que as igrejas organizam, alguns imensos, esses eventos fortalecem a fé genuína de nossos jovens ou apenas lhes oferecem diversão? Eu quero dizer com todo carinho aos meus amigos pastores departamentais e aos líderes das igrejas locais: se vocês planejam fazer eventos e fazem eventos, não tem problema. Mas que sejam eventos com menos recreação e mais Bíblia. Eventos com menos temas triviais e mais assunto sério. E eu quero insistir nisso. Nos eventos onde reunimos os jovens, como congressos e outras programações, nossos jovens precisam ter tempo para orar e para estudar a Bíblia com profundidade. Nossos jovens precisam ter mais tempo para refletir na palavra de Deus e menos tempo para atividades menos importantes.
Em lugar de longas cantorias e cantorias, ensinemos nossos jovens a amar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus e nela achar a raiz para a sua identidade, a fonte para a sua identidade. Por favor, liderança, paremos de achar que o jovem permanece na igreja quando há festa, quando há bagunça, quando lhes damos música badalada, quase dançante. Não. Ou quando lhes oferecemos sermões, água com açúcar. Também não. Definitivamente não. Festa e bagunça, o jovem encontra na danceteria. Sabe quando é que o jovem permanece na igreja? Ele permanece na igreja quando tem raiz. E a raiz não surge pela festa, pela bagunça, pela música moderna, que mexe mais com os pés que com o coração. A raiz não surge com pregações humanistas e com contações e contações de histórias e mais histórias. Nada disso. A raiz surge pelo alimento bíblico sólido, pela espiritualidade séria e pelo compromisso em servir a Deus e ao próximo. Eu queria agora que você me acompanhasse com algumas pesquisas que falam em espiritualidade séria. Alguma coisa interessante. Espiritualidade séria. Olha aqui. Uma dessas pesquisas foi feita pelo Barna Group no livro You Lost Me, Você Me Perdeu. Nesta pesquisa, David Kinnaman lista as 6 razões principais pelas quais a geração do milênio deixou a igreja. Uma dessas razões foi categorizada diretamente como shallow, rasa, superficial. O que é isso? Os dados revelaram que uma grande parcela dos jovens sentia que os ensinos da igreja eram superficiais, repletos de clichês e não ofereciam respostas intelectuais sólidas para as pessoas que passariam a enfrentar para as pressões que passariam a enfrentar no ambiente acadêmico ou secular. Que tremendo! O mesmo Barna Group, no livro Faith for Exiles, Fé no Exílio, ao estudar os discípulos resilientes, ou seja, os jovens que permanecem firmes na fé, os pesquisadores identificaram que uma das características-chave desse grupo dos resilientes é o discernimento cultural. O que é isso? Esses jovens não foram entretidos. Eles foram treinados num preparo intelectual e apologético para compreender a cosmovisão cristã e saber como aplicá-la às suas vocações, às suas profissões, ao mercado de trabalho e às pautas da sociedade contemporânea. Uau! Por outro lado, no Fuller Youth Institute, no livro Stick Faith, Fé que Fica, os pesquisadores Cara Powell e Chap Clark criticaram fortemente o modelo de ministério jovem consolidado nas últimas décadas, que focava quase que exclusivamente em atrair jovens por meio de entretenimento, música, jogos, eventos grandiosos. Olha só, esse livro critica esse ministério jovem, que só quer saber de música, de jogos, de eventos enormes. A pesquisa deles demonstrou que este modelo focado em diversão falhou em produzir raízes profundas, tornando os jovens extremamente vulneráveis ao abandonarem o ninho da igreja local para irem à universidade. Além disso, há um estudo do National Study of Youth and Religion, liderado pelo sociólogo Christian Smith, da Universidade de Notre Dame. Está no site, eu vou pôr depois na descrição do vídeo. Este é o estudo longitudinal mais abrangente. O site é youthandreligion.nd.edu. Este é o estudo longitudinal mais abrangente já feito sobre religião e juventude. Foi essa pesquisa que identificou que os jovens estavam sendo ensinados em um deísmo
terapêutico moralista. Ou seja, uma fé superficial focada apenas em ser, escuta só, uma pessoa boa e feliz. Que coisa! Uma fé superficial focada apenas em ser uma boa pessoa e feliz. O que o estudo concluiu? Esse estudo, National Study of Youth and Religion. O estudo concluiu que a ausência de uma base teológica sólida deixava os jovens desarmados intelectualmente para lidar com o escrutínio e a secularização da vida adulta e universitária. Que coisa séria, queridos amigos. Que coisa séria tudo isto. E você, líder, o que você me diz de tudo isto? O que você pensa desses estudos? Você não acha que isso é coisa séria? Querido líder de jovens, se você quer fazer eventos, não tem problema. Mas antes de pensar em quem você vai convidar para cantar no evento, escolha com cuidado quem você vai convidar para ensinar a Bíblia. Antes de você pensar em quem vai dirigir o louvor no congresso, escolha com cuidado quem você vai convidar para levar esses jovens aos pés de Jesus mediante um estudo profundo de temas bíblicos. Temas bíblicos, temas proféticos, temas escatológicos, temas sérios. Vamos parar com esse assunto de dar aos nossos jovens alimento fast food. Eles não gostam disso, não. Os nossos jovens são inteligentes. Eles querem alimento sólido da palavra de Deus. E eu repito, jovem permanece na igreja quando tem raiz. E a raiz não surge pela festa, não surge pela bagunça e nem surge pela música barulhenta. A raiz surge pelo alimento bíblico sólido, pela espiritualidade séria e pelo compromisso em servir ao próximo. Eu queria agora que você escutasse alguns conselhos de Ellen White para os jovens, que eu extraí do livro Mensagens aos Jovens, conhecido de todos nós. Na página 71 está escrito: Satanás induz as pessoas a pensarem que por terem experimentado êxtase de sentimentos, estão convertidas. Olha só, Satanás induz as pessoas a pensarem que por terem experimentado êxtase de sentimentos, estão convertidas. A emoção, né? E ela continua, mas sua experiência não muda. Seus atos são os mesmos que antes. Sua vida não demonstra bons frutos. Oram frequentemente, longamente e constantemente. Se referem aos sentimentos que tiveram em tal e tal ocasião. E ela continua, não vivem, porém, a vida nova. Estão iludidas, sua experiência não vai além de sentimento, edificam sobre a areia e ao soprarem os ventos da adversidade, sua casa é assolada. O que Ellen White está dizendo, amigos? Está dizendo que Deus não quer sentimento. Deus quer vida transformada. O jovem participa de um evento grande, de um congresso com milhares de pessoas. E qual é o resultado? Sai feliz, com sentimento à flor da pele, porque gostou de tudo que vivenciou. Isso é legal, mas isso não é essencial. Ellen White diz, não vivem a vida nova, estão iludidas, sua experiência não vai além de sentimento. Edificam sobre a areia e ao soprarem os ventos da adversidade, sua casa é destruída. Querido líder de jovens, não proporciona aos jovens meras experiências sentimentais e emocionais. Não gaste fortuna de dinheiro meramente para divertir os jovens. Não faça isso, por favor. Proporcione a eles uma genuína experiência com Deus. Sabe que Deus vai cobrar de você, se você como líder não cumprir com a sua responsabilidade. Outro conselho do livro Mensagens aos Jovens, na página 119. Foi-me mostrada a conformidade de alguns professos observadores do sábado para com o mundo. Vi que era uma desgraça a religião.
uma desgraça à causa de Deus. Desmentem sua profissão de fé. Julgam que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam do vestuário, na conversação ou nos atos, que não há diferença. Eu os vi adornando seu pobre corpo mortal, que será tocado em qualquer momento pelo dedo de Deus e prostrado sobre o leito de dor. Então, ao aproximar-se seu último momento, mortal angústia lhes oprime o corpo. E a grande pergunta será: estou preparado para morrer, comparecer diante de Deus no juízo e resistir no grande teste? Que palavras solenes! Que palavras solenes! Ellen White está dizendo: não imitemos as pessoas que não conhecem a Deus. Querido líder de jovens, deixa eu lhe falar de coração. Quando você organizar eventos para os jovens, organize eventos cristãos adventistas. Não organize eventos mundanos. Que a roupa dos jovens seja cristã. Que a conversação no evento seja cristã. Que as atividades sejam cristãs. Que a música seja cristã. Que o louvor seja cristão. Que as brincadeiras sejam cristãs. Que haja uma clara diferença entre os nossos jovens e os jovens do mundo. Por favor, querido líder, não copie atividades do mundo para entreter os nossos jovens. Lembre, estamos nos preparando para sermos cidadãos da nova terra. Estamos numa guerra espiritual. Estamos no grande conflito. Portanto, a nossa postura deve ser claramente cristã, claramente adventista. Eu fico muito triste quando vejo atividades de jovens organizadas por nossas igrejas que não parecem atividades cristãs. Não parecem adventistas. Parecem do mundo. Como líderes, temos a solene responsabilidade de ajudar os nossos jovens a serem cidadãos da nova terra, não cidadãos do mundo. Bom, eu quero fazer um chamado aos jovens. Mensagem aos jovens, página 26. Deus quer que os jovens se tornem pessoas de espírito zeloso, a fim de estarem preparados para a ação em seu nobre trabalho e serem aptos a assumir responsabilidades. Deus chama jovens de coração puro, fortes e valorosos e determinados a combater corajosamente na luta que se acha diante deles, a fim de glorificarem a Deus e beneficiarem a humanidade. Se os jovens verdadeiramente fizessem da Bíblia seu estudo, de fato acalmassem seus impetuosos desejos e ouvissem a voz de seu Criador e Redentor, não só estariam em paz com Deus, mas eles próprios se achariam enobrecidos e elevados. E ela continua: é de interesse eterno para você, meu jovem amigo, atender às instruções da palavra de Deus, pois elas são de inestimável importância para você. Bom, agora eu quero fazer um chamado aos líderes jovens, aos líderes de jovens da minha igreja. Eu quero fazer um chamado a você que é pastor da igreja local, você que é pastor departamental nos diversos níveis, você que é líder, você que é ancião de igreja. Eu desejo que você seja um autêntico instrumento de Deus para conduzir jovens a Cristo, com alegria, com espontaneidade, com sorriso, mas também com reverência e com solenidade. Não devemos oferecer a eles entretenimento. Devemos oferecer a eles propósito, missão. Eu me incluo nesse compromisso. Claro que me incluo. Eu sou professor de adolescentes e de jovens há mais de 30 anos. Portanto, eu estou falando com conhecimento de causa. E eu considero um enorme privilégio orientar adolescentes e jovens para que vivam de acordo com a vontade de Deus. Queridos líderes leigos e queridos pastores, queridos jovens, este assunto é sério. Não brinquemos de religião. Não brinquemos de espiritualidade. Vivemos
tempos solenes. Vivemos tempos escatológicos. Não brinquemos de entreter a juventude. Usemos o tempo, o talento, os recursos para fortalecer a fé dos jovens, dos adolescentes, das crianças, para que juntos com todos nós nos preparemos para sermos cidadãos da nova terra. Estamos juntos na missão. Vamos orar uns pelos outros. Eu vou orar por todos vocês líderes. Orem por mim também. Aliás, aproveitemos agora para orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos permitiu falar desse assunto importante, solene. Obrigado pelo desafio, pelo privilégio que temos de liderar a juventude, os adolescentes. Ajude a cada um dos líderes a tomarem esse privilégio com seriedade, com responsabilidade. Ajude os departamentais de jovens. Ajude os líderes da igreja local. Que todos nós, com seriedade e com a capacitação que vem do Espírito Santo, sejamos instrumentos para levar os jovens a Cristo e que estes jovens em Cristo sejam os melhores missionários da tua igreja. Abençoe as famílias também. Que juntos, pela tua graça, nos preparemos e vençamos a luta do grande conflito por teu poder e graça. Nada merecemos, mas queremos a vitória em Cristo, pois é no nome dele que nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.